Diga para o teu irmão do lado, Jesus Cristo, com a sua morte e com o seu sangue. Sabe por que muitas vezes as pessoas não valorizam isso? Porque não foi um sangue do parente nosso que morreu. Não foi um parente nosso, ou um filho meu, ou um filho teu, que foi pendurado na cruz do Calvário. Você sabe, querido, muitas pessoas fazem a obra do Senhor relaxadamente, ou não entendem o que o Senhor quer falar, porque não valorizam quem morreu na cruz do Calvário. Querido, se eu falar de Jesus, eu começo a chorar. Desesperadamente. Sabe por quê? Não porque eu sou boa, não. Não porque eu tenho alguma coisa de bom. É que eu faço essa oração todos os dias. Senhor, não me deixe esquecer da onde Tu me tirou, Senhor. E quando eu lembro de Jesus, eu não tenho momento para buscá-lo. Eu não tenho dúvida de que eu tenho que estar na presença dEle todos os dias. Porque ninguém, por mais que me amasse, faria o que Ele fez por mim. Amém? Vamos abrir então em Lucas 15. Se você quer dar um título para essa pregação, você pode dizer: que amor é esse? O amor do Pai. Um amor daquele que não mede esforço para esperar o filho voltar. Um amor passivo, paciente, bondoso, misericordioso. Que amor do Pai é esse? Aleluia. Quem achou? Lucas 15. Eu falava com o Senhor: Senhor, o que devo levar no culto de ceia? E o Senhor falou algo no meu coração. Jesus ali, se você pegar em Lucas 15, ali começa, Jesus fala da ovelha perdida, Jesus fala da dracma perdida, Jesus fala de algo que se perdeu o tempo inteiro, e Ele fala da ovelha perdida de uma forma que, aquele homem não era um pastor, mas aquele homem, Ele fala de um homem que tinha 100 ovelhas, e uma se debandeou, ele deixou as 99 e ele foi buscar aquela. E o mais interessante é que ele não falou que era o cuidado com uma só. Ele disse assim: olha, lá no céu tem uma festa, não pelas 99, mas por uma que se arrepende. Então, se você quer promover festa no céu hoje, arrepende-se dos seus pecados ou traga alguém para o arrependimento. Porque não há banquete no céu, não há festa no céu de outra maneira. Você sabe, querido, quando eu ganho uma alma para Jesus, ou quando o Espírito Santo me ensina e me ajuda a trazer uma pessoa para o centro da vontade dEle, eu me alegro porque eu sei que naquele dia há um banquete no céu. Mas muita gente está preparando banquete nessa terra e acha que festa tem que ser aqui na terra. Querido, eu quero ser uma pessoa, me perdoe a ousadia e a intrepidez, que promove muita festa no céu. Pergunta para o teu irmão: você tem promovido alguma festa no céu? E depois ele fala da dracma perdida, e eu entro agora então no 15:11. Você está aí comigo? E eu vou ler, eu prometo não demorar nessa noite. Continuou Jesus, depois que ele falou várias parábolas, ele contou muitas coisas. E sabe de uma coisa, queridos? Às vezes as pessoas querem enfeitar o evangelho. Às vezes, querido, as pessoas querem botar glacê nos evangelhos. Às vezes as pessoas querem correr de cantos em cantos para buscar a instrução do evangelho. O evangelho é tão simples. Jesus é muito simples. Ele falava por parábola, porque se ele via uma figueira, ele contava para os discípulos sobre aquela figueira e trazia para o reino de Deus. Se ele via um pescador, ele falava do peixe e ele trazia para o reino de Deus. Porque Jesus é simples demais. Amém, gente? Jesus é muito simples. Que eu e você não venhamos a perder essa simplicidade do evangelho. Amém? E ele contou dessa forma assim. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse: Pai, dê-me a parte que me cabe. Eu vou parafrasear um pouquinho esse texto. Pai, dê-me a parte que me cabe. Esse homem tinha 2 filhos. O mais moço eu posso dizer que é uma pessoa inexperiente. O mais moço eu posso te dizer que é uma pessoa que ainda não tinha conquistado muitas coisas. E a parte que cabia para ele, não era ele que tinha conquistado, mas sim o pai que tinha conquistado. Porque eu não posso acreditar que um filho mais moço, o mais novo, eu não sei o relato da idade dele, ele chegou para o pai e disse: Pai, me dá a parte que me cabe.
eu acho que esse moço, ele era jovem, ele não poderia ter construído tantas coisas. Ele não poderia ter adquirido tantos bens. Ele não poderia, de repente, ter fazendas e fazendas. Não! Ele entendeu que tudo que era do pai dele, era dele. E ele chegou na presença do pai não para dizer: pai, muito obrigada pelas conquistas que tu conquistou para mim. Pai, eu sou muito feliz, porque eu vivo contigo, eu estou na tua casa, e isso me basta, eu não preciso mais de nada, porque tu és o meu pai querido, o meu pai amado, o meu Deus provedor, tu és tudo para mim. Não, Rosane, ele não chegou na presença do pai agradecendo, ele se achou tão independente, tão inteligente, ele já se achou tão famoso, ele se achou o cara, ele estava cansado daquela rotina de igreja, aquela rotina de culto, aquela rotina de lá ceiar, ele estava cansado de sentar na mesa com o pai, ele estava achando aquilo tudo muito ruim, e com certeza, queridos, ele já tinha escutado vozes lá fora dizendo: sai daí, cara, isso aí é tudo carola, o que tu estás fazendo? O que tu estás fazendo aí na casa do teu pai? Olha, agora o mundo mudou, agora as coisas não são bem assim. Se hoje fosse o dia de hoje dizer: querido, a tecnologia mudou as coisas, chega lá, pede dinheiro para o teu velho lá e sai de lá. Ele chegou diante do pai e ele disse: dê a parte que me cabe. Então ele sabia que o pai tinha uma herança. Muitas vezes a gente chega aqui na igreja e a gente sabe que o Senhor é dono de todas as coisas. E muitas das vezes a gente chega na presença do Senhor só para pedir coisas, e só para pedir o que Deus tem, e só para pedir a parte que me toca, mas nunca chega na presença do Senhor e diz: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te quero, eu te amo. E ele chegou na presença do pai, e o pai sabe muito bem. Você sabe, dando que ele podia ter sido impedido de sair de casa. O pai podia dizer: filho, não vai. O mundo lá fora é terrível. Não sai da minha casa. Não sai da minha presença. Filho, eu estou aqui, eu te cuido, eu te defendo. Mas se tu se afastar de mim, se tu for para longe de mim, eu não vou ver quando o urso chegar, quando a fome chegar. Eu não sei o que está acontecendo contigo, eu não posso estar lá contigo. Mas Senhor, quando Deus vê uma pessoa decidida a sair para longe dEle, quando Deus vê que o coração da pessoa já decidiu, Deus permite que essa pessoa vá. Deus permite muitas vezes que um filho saia bem para longe, porque tem filhos que são tão decididos, tão cheios de vontade. São filhos chegam na presença do pai, em vez de perguntar: pai, o que você acha de eu fazer isso? O que você acha, pai? Eu estou com uma ideia. O que você acha de eu ir para aquele lado de lá? O que o Senhor pensa, Senhor? Não, querido. Muitas vezes a gente chega na presença de Deus totalmente decidido. A gente simplesmente diz: me dá aí, rapaz, que me toca, porque eu vou embora. E o que mais chama atenção não é nem o filho. O que mais chama atenção é aquele pai, querido Deus. Ele sabe que muitas vezes o filho vai sofrer, o filho vai pelejar. Ele sabe muitas vezes que o filho vai passar fome, que o filho vai voltar sem roupa, que o filho vai perder a aliança, que o filho vai perder as sandálias. Ele sabe que o filho está lá passando necessidade, mas ele não vai buscar, porque ele sabe que aquele filho, se voltar, ainda antes de perder tudo, não vai reconhecer o pai como esse filho reconheceu. Me dá a parte que me toca, e eu vou para muito longe. E Deus não falou não. Deus não se descabelou. Mas eu fico imaginando, querido, um dia já passei por essa situação. Eu fico imaginando, querido, como o coração de Deus ficou. Eu estou falando de Deus Pai. Como o coração desse pai ficou quando um filho começa a se afastar da sua presença. Quando um filho começa a se afastar, começa a não dar importância mais pelo que o pai diz, pelo que o pai ensina, e aí se afastando do pai, o perigo vai se aproximando. E sabe o que aconteceu? O pai deu o que era dele, porque o pai não se importa.
Tudo que tem nessa terra é para mim e para você. Deus não está preocupado em te dar carros, em te dar casa, em que você construa, em que você se vista bem, em que você coma bem. Deus não está preocupado porque tudo isso é para nós. Ele não está preocupado se você tem muito ou tem pouco. Ele não quer saber. Ele quer saber aonde que está o coração do filho. Mas pelo que eu entendi, esse filho mais moço, inexperiente da vida, é assim que muitos estão, querendo esbanjar, querendo jogar fora tudo que foi construído pelo pai. E esse filho, se você no decorrer da história, ele diz que passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo, esse filho não queria mais voltar. Esse filho não queria mais vínculo com o pai. Esse filho, certamente dentro dele, ele dizia assim: eu não vou voltar mais para essa casa. Eu não quero mais isso aqui para mim. Eu tenho festas lá fora. Eu tenho amigos me esperando. Lá fora eu vou ser reconhecido. Lá fora vão me achar inteligente demais. Lá fora eu sou o cara. O que eu vou fazer dentro da casa do meu pai? O que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer. É tudo muito rotineiro. Esse filho não queria mais voltar, porque senão ele deixava algumas coisas. E a palavra de Deus, quando ela enfatiza algo, é porque realmente algo aconteceu. Juntou tudo. E ele foi para longe. Ele juntou tudo e foi para longe. Ele pegou todos os ensinamentos do pai. Ele pegou tudo que o pai tinha ensinado. Ele pegou tudo que o pai tinha dado como sabedoria, como instrução, até o decorrer da idade dele. Ele pegou dinheiro do pai. Ele pegou as melhores roupas. Ele pegou os animais. Ele pegou tudo. E ele foi para longe. Só que não adianta ter tudo longe do pai. Não adianta você ter tudo, amigos, posse, roupa, dinheiro, longe do pai. E ele pegou tudo que era do pai. Porque tudo que nós temos não é nosso, querido. Tudo que Deus nos dá é para usufruir com o pai. Tudo que Deus me dá não é para mim pegar o meu melhor carro e sair pelo mundo e viajar e curtir a vida. Não. Tudo que Deus me dá é para trazer na casa do pai. É para ajudar a trazer almas para o Senhor. É para construir o reino com meu pai. É para transferir os filhos das trevas para a luz. Tudo que Deus me dá como herança é para estar na casa do pai. Você está aí comigo, gente? Passando muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quando tu não valoriza o que tu tem, tu joga fora fácil. Quando não é tu que construiu, quando a construção não teve suor, quando a construção não foi você que construiu, foi o teu pai que construiu, a gente não valoriza. Sabe por que muitos não valorizam a salvação? Porque quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo, não foi um de nós. A gente só valoriza, a gente só não desperdiça quando realmente a gente reconhece, de fato e de verdade, o que o Pai fez por nós. Você está aí, querido? Eu sempre digo que o culto de ceia é para nos trazer no centro da vontade de Deus. É para colocar uma régua. Eu pregava ontem aqui, pregava não, a vigília aqui foi tremendamente abençoada ontem. Quem estava aqui nessa noite? Deus derramou de um manjar novo aqui ontem. E Deus falava para nós que Ele colocou uma régua na nossa vida, na nossa casa. Porque muitas vezes a gente está sendo construído fora de prumo. E eu sempre acho que o culto de ceia é para nos colocar no prumo de Deus. Porque de repente a gente fica construindo coisas para um lado, para lá, e buscando galhos. E o Senhor precisa nos podar. Amém, gente? O que tu estás fazendo com a herança que Deus te deu? O que tu estás fazendo com a herança que Deus te deu? Sabe, queridos, não muito longe, 2 Crônicas 1:8, pode abrir aí. Um dia, Salomão, o pai dele morreu, o pai dele era Davi.
E o pai dele morreu. E ele ficou com uma construção muito grande do pai. Ele ficou com um exército, ele ficou com o reino todo para ele cuidar. E ele era muito jovem, Salomão era muito jovem. O Salomão podia sentar naquele trono e dizer assim: olha, agora vocês vão ter que tudo vir até mim, porque afinal de contas agora eu sou o cara. Agora vocês têm que vir tudo até mim, porque, olha, o meu pai morreu, e eu é que vou delegar esse negócio, eu é que vou fazer esse negócio, sabe? Ele não fez igual o filho mais moço daquele homem de Lucas 15, que pegou a herança e foi embora. Poucos dias depois, o filho mais moço. Já colocou para mim, Anderson? Eu leio aqui então. 2 Crônicas 1, do 8 ao 15. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: o que você quer que eu te dê? Ele respondeu: tu sempre mostraste um grande amor por Davi, meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora o Senhor Deus cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria, conhecimento para saber governar. Olha a diferença de um filho para outro filho. Sabe, queridos, quando a gente conhece um pai como Deus, a gente não pode mais esbanjar a herança. A gente tem que dizer: Senhor, eu tenho um povo enorme para cuidar. Eu sei, Senhor, que atrás de mim tem uma multidão. Então me dá sabedoria e conhecimento para eu governar esse grande exército. O que você está fazendo com a herança que Deus te deu? E não adianta olhar para mim com essa cara aí, brabo não, porque tem muita gente vindo à igreja, saindo da igreja, vindo à igreja, passeando na igreja, pegando herança, gastando lá fora, jogando fora, indo para lá e não fazendo o que é para fazer. E aí sabe o que Deus respondeu? Deus falou para Salomão: visto, eu estou em 2 Crônicas 1, do 8 ao 15. Visto que não pediste, que você pediu sabedoria, conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de tu pedir riqueza, pedir bens e honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, visto que tu não pediu nada disso, então eu vou te dar sabedoria, conhecimento, darei também muitas riquezas, muitas honras, que qualquer outro rei não teve antes de você, e nem vai ter. Então Salomão saiu do lugar de adoração, que ficava em Gibeão. Como Salomão pediu diferente, gente. Como quando Deus apareceu para Salomão: pede, que tu quiseres que eu vou te dar. Se hoje Deus aparecer em voz audível para você, pede, o que tu queres que eu vou te dar? Você vai dizer: Senhor, me dá aquela casa lá, me dá aquele carro lá, me dá lá. E sabe por que muitas vezes a gente não recebe? Porque a gente recebe e se distancia do Senhor. Volta para Lucas 15. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Você sabe, querido, quando começa a faltar pão, quando começa a faltar a presença do Senhor, quando a gente começa a ver que nós estamos vazios, que não tem mais aquele aconchego do Pai, não tem mais aquele aconchego, sabe, muitos de nós vamos buscar coisas. Nós vamos buscar coisas, olha, eu vou falar com alguém, quem sabe é o lugar que eu não estou bem. Não, então eu vou lá no outro lugar, eu vou lá preencher a minha vida, eu vou me saciar lá no outro lugar. Não, eu vou para outro lugar. Esse moço, depois que ele estava na miséria, que ele tinha perdido tudo, que ele se deu conta que ele estava com fome. Porque, querido, muitas vezes as pessoas estão longe de Deus e ainda estão bem. As pessoas vão se distanciando da presença de Deus e por um tempo ficam bem. Porque tem uma reserva. Lembra da palavra. Ainda ora de vez em quando. Quando está em situação difícil, em nome de Jesus, ainda tem uma reserva. Mas chega um dia, se tu não começar a preencher novamente o teu vazio, a fome vai abater.
a sede vai bater, o desespero vai bater, e tu vai começar a procurar em qualquer lugar, em qualquer esquina. E esse homem foi para um empresário que cuidava de porcos, e ele foi até lá. E ele disse, me dá alguma coisa aí. Eu imagine, quando esse moço judeu chegou na casa desse empresário. Esse empresário disse, tenho sim, eu tenho um chiqueiro de porcos para você cuidar. E muitas das vezes, querido, a gente está até se contentando com um chiqueiro de porcos. A gente sai da mesa do Pai, porque a gente se acha independente. A gente se acha que conquistou. A gente acha que pode. E muitas vezes Deus usa de várias maneiras para nos chamar. Sabe o que mais eu lembro desse pai? Esse pai não foi buscar ele. Às vezes eu me deparo com pessoas que não estão mais comigo. E às vezes as pessoas até botam algumas coisas assim de mensagem e dizem, olha, vocês me esqueceram. Olha, eu era boa quando eu estava aí. E às vezes eu vou orar ao Senhor, o Senhor diz, não vai atrás. Porque essa pessoa precisa cair em si. Sabe? Eu imagino quanto que aquele pai sofreu. Eu imagino quanto aquele pai chorou. Não porque o moço levou o dinheiro dele. Não porque o moço levou as heranças. Porque Deus não está preocupado com o teu dinheiro. Deus não está preocupado com o teu carro. Deus não está preocupado com nada disso. Deus está preocupado com a nossa vida, amado. Porque a palavra de Deus diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso Deus. Mas muitas vezes, querido, em vez da gente esperar o mandamento do Senhor vindo do monte, muitas vezes a gente, em vez de esperar, a gente inventa bezerros de ouro para adorar. Moisés foi buscar a tábua dos mandamentos. E o povo queria alguma coisa palpável para adorar. E fizeram Arão, pegaram os despojos do Egito. Pegaram o que Deus deu para mantimento deles e começaram a fazer bezerros de ouro para adorar. Muitas vezes a gente pega a riqueza de Deus e inventa um bezerro de ouro para nós adorar. Porque nós queremos brilho dessa terra, nós queremos algo que brilhe, algo que a gente veja palpável. Mas eu quero te dizer, querido, que aquele que crer nas Escrituras, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Você não precisa bezerros de ouro para adorar quando Jesus está dentro de você. E você não precisa também sair por aí, gastando a herança, sair da presença do Pai. E ele foi procurar, e ele arrumou um trabalho com os porcos. E ele desejava se alimentar. A palavra de Deus diz que ele olhava para os porcos, e os porcos se alimentavam, tinham ração, mas ele não tinha mais. E aí o grande segredo, pode dar continuidade? Pode dar continuidade no texto, Anderson? Caindo, porém, em si. Aqui está o segredo, queridos. Eu acho que aqui está o ênfase de toda a pregação. Eu acho que aqui esse texto está aí, ó. Isso aí que Jesus queria dizer. Ele caiu em si. Sabe que muitas pessoas, queridos, se afastaram do Senhor. E espiritualmente estão comendo lavagens. E espiritualmente não sentem mais a presença de Deus. E espiritualmente estão bem longe da voz de Deus. Não avistam mais o Pai faz tempo. Vem para a igreja, sai da igreja, vão para lá e voltam para lá. Mas não cai em si. Quando a pessoa ali caiu em si, significa então que quando ele saiu da presença de Deus, ele estava fora de si. Esse cara, quando pediu para sair, quando foi se afastando de Deus, quando achou que nessa terra se intertia com um monte de coisa e estava tudo bem, esse cara era louco. Ele saiu de si. A palavra de Deus que chama ele são, chama ele com a mente certa, chama ele que ele caiu em si, quando um homem de verdade, quando ele caiu em si. Só depois que ele estava na fome profunda, na miséria profunda, ele caiu em si. Cutuca o teu irmão e não deixa ele parado. Diz assim, está na hora de você cair em si. Porque sem cair em si, não há arrependimento. Se a pessoa não cair em si, sabe, Jackson?
Muitas das vezes a gente não cai em si, a gente cai nos outros. A gente pega e diz assim, olha, eu estou fria espiritualmente. Ah, mas também, né? Olha o culto como é que está. Oh, vocês não viram a Márcia hoje, não cantou nada. Eu estou fria, sabe por quê? Porque a igreja acende uma vez, ela tinha autoridade, hoje não tem mais nada. Oh, eu estou fria porque, tá vendo? Oh, meu pai me abandonou. Eu estou fria sim, eu estou mal, eu estou comendo lavagem de porco, porque é uma maldição hereditária, tem um espírito de bancarrota lá, e está acontecendo isso na minha vida. Não, não é para você cair em si e culpar os outros pela tua desgraça. É para nós cairmos em si e reconhecer que nós saímos da presença do Pai. Há uma grande diferença. Tem muita gente que até cai em si, mas cai em si apontando o dedo. Sabe por quê, querido? Ele caiu em si. E ele olhou para dentro dele. E pela primeira vez na vida, ele disse, olha, quantos empregados do meu pai têm abundância? Mas vem cá, querido. Ele não estava na casa do pai? Ele não estava vendo tudo isso? Mas o orgulho, a independência, a vontade de sair fora, a vontade de curtir a vida, ouvindo os amigos, ouvindo a sociedade, ouvindo que agora não precisa estar na igreja, que não precisa estar na presença do Pai. Ele não percebia que na casa do Pai ele tinha abundância. Ele não percebia que na casa do Pai ele tinha proteção. Na casa do Pai ele tinha alguém que defendia. Na casa do Pai ele tinha pão na mesa. Ele não percebia, porque ele queria ser muito independente. Você pode até viver independente nessa terra do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos. Você pode lutar e você pode vencer. Mas, querido, ninguém vai ficar independente do Deus do Pai e querer morar no céu, porque não vai. E muitas vezes a gente se torna esse filho independente. Já sei. Eu vivo nisso. Eu vivo há 22 anos nisso. Eu tenho uma casa com 3 filhos diferentes de idade. Eu tenho uma igreja grande. Eu sei do que eu estou falando. Às vezes o filho se cansa. O filho não quer mais a presença de Deus. O filho quer inventar moda. Só o pai não basta. Parece que o pai não passou todas as experiências que pode ajudar um filho. Os empregados do meu pai têm abundância de pão. E eu aqui pereço fome. Você sabe, queridos, quando você não se sente mais saciado por Deus, quando você orar, quando você jejuar, ou quando você vai buscar o Senhor, e você não consegue mais, querido, se saciar, ficar feliz com o Senhor. Sabe, a tua oração parece que não passa de um teto de bronze. Está na hora de cair em si. Está na hora de se arrepender. Está na hora de voltar atrás. Está na hora de voltar à presença. Esse homem, ele só mudou a direção. Ele foi para longe, mas ele só mudou a direção e voltou, porque ele caiu em si. Quem está me entendendo nessa noite? A gente só vai voltar daquilo errado que a gente está fazendo. Você sabe, querido, eu fiquei 30 anos numa religião, eu sempre digo isso aqui, sempre vou dizer. A religião no qual eu professava, no qual meu pai e minha mãe me ensinaram, no qual minha avó me ensinava, eu até rezava italiano, eu era uma pessoa super dedicada. Eu era dedicada e eu amava aquela religião, mas aquela religião estava me levando para longe do meu pai. E um dia falaram de Jesus para mim, e eu caí em si, e eu voltei para a casa do meu pai. Na terça-feira nós tivemos aqui uma palestra com a rede de mulheres. Foi uma bênção. E eu falando com a médica que estava aqui. E ela falando, pastora, eu quero te dizer uma coisa. Eu não sabia que esse Jesus existia. Eu não sabia que esse Jesus existia. Ela disse que ela ia na missa, ela ia na igreja todos os domingos. Ela fez a faculdade, ela se formou. Ela é uma pessoa bem, de todos os sentidos, tem abundância na vida, bem casada. E ela disse que um dia a Michele, que é minha amiga, que eu ganhei para Jesus, chegou para ela e disse assim, ô Manu, tu tem tudo, mas eu vou te levar num lugar que tu vai ver o que é o tudo.
E ela entrou numa igreja evangélica pela primeira vez. E ela disse que notou e percebeu o quanto ela estava longe do Pai. E ela disse que naquela noite, simples reunião, caiu as escamas dos olhos dela. E ela se encontrou com Jesus. E ela disse que não passa uma pessoa na frente dela que ela não fala desse amor do Pai. Só vai ter isso quando a pessoa cair em si. Que não pode viver dependente dela mesma ou dependente de alguém. Quem está aí? Deus é bom? Aleluia. Ali ele desejava fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém dava. Então, caindo em si, diga comigo, caindo em si. Disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra ti, tão somente contra ti e contra o céu. Levantar-me-ei, e eu vou até o meu pai. E eu chegar lá e eu vou dizer, Pai, por que tu deixou eu sair, Pai? Pai, por que tu não me ensinou direito? Por que eu estou passando por isso? Pai, afinal de contas tu não és bom, por que tu está me deixando passar fome desse jeito? Não, o filho que cai em si, reconhece os seus erros e não transfere erro para ninguém. Ele caiu em si e ele disse, eu vou lá. E eu vou falar com meu pai, eu não vou falar com o empregado, eu não vou falar com o ciclano, eu não vou falar com o fulano que pode me ajudar, não. Eu não vou falar com o empresário, eu não vou falar com lá, eu não vou falar com cá, eu vou falar com meu pai. Querido, quando você está em dificuldade, fale com teu pai. Quando você não está bem, quando você está sentindo fraco, dobra o teu joelho e fala com teu pai. Levanta desse comodismo, levanta dessa independência. Ele caiu aquele orgulho. E ele disse, eu não vou parar mais de inventar coisa para me entreter. Chega, eu não vou procurar mais ajuda em lugar nenhum. Eu vou até meu pai. E eu chegar lá e eu vou dizer, pai, eu não pequei contra ninguém não, pai. Eu pequei foi contra ti e contra o céu. Isso é cair em si. Isso é um arrependimento genuíno. O pior arrependimento é aquele de Eva. Eva, por que tu comeu o fruto? Adão, por que tu comeu o fruto? Porque foi a mulher que tu me deu, que me deu. Eva, por que tu comeu? Porque foi a serpente. Não, Dando. Quando uma pessoa cai em si, a pessoa reconhece os seus erros e para de inventar desculpa. Porque nós somos formados e doutorados em inventar desculpa. Nós somos formados em doutorados a inventar desculpas pela falta de presença do Pai. E eu não estou pregando para a igreja, eu estou pregando para mim mesmo. Essa semana, quando eu passava por algumas lutas ministeriais, afrontas ministeriais, lutas na casa, saúde da minha mãe, eu fui dobrar o joelho e eu fui buscar o Senhor, como eu faço, graças a Deus, todos os dias. E o Senhor disse, filha, não precisa se desesperar. Você está com o Pai. E eu posso te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Eu amo você. Mas eu estou com o Pai. É Ele que vai me defender das fomes, dos desesperos, dos lobos, das traições aí fora, desse mundo perverso. É a casa do Pai. Aí outro dia falaram para mim, pastora, esse negócio, eu preciso estar na igreja? Olha, eu oro em casa. Não, querido, se Jesus que era Jesus, Ele ia para a sinagoga praticamente todos os dias. Jesus que era Jesus, Ele ia para o templo orar, buscar o Senhor. Por que eu preciso ser isolada? Não, querido. Você precisa estar junto com os irmãos e na casa do Pai. Seguindo.
e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Às vezes, querido, na minha vida eu posso abrir meu coração porque eu vivo o que prego. Às vezes eu me desespero por causa de algumas situações. Porque eu vejo algumas pessoas e a gente percebe como pai espiritual e como mãe espiritual, que se essa pessoa ou esse homem for se distanciando muito do pai, daqui a pouco os lobos vão pegar e a situação vai piorar e o desespero vai ser grande. E muitas vezes eu choro não por causa de mim, mas eu choro por causa da igreja. E muitas das vezes, querido, eu digo, Senhor, eu não sou digna nem de te chamar de pai. Senhor, mas, por favor, cuida daquela pessoa. Cuida. Ajuda. Sustenta. Não permita que os lobos venham. Eu não sei como é que você chega diante do pai. Porque aquele moço chegou e disse, olha, eu não sou digno de nada, pai. Eu sei aonde eu errei. Me trate como um dos teus trabalhadores. Pastora, mas eu sou filho, é verdade. Jesus morreu para nos dar o poder de sermos filhos. Todos nós temos o poder de sermos filhos do Pai. Temos. Mas muitas vezes a gente tem que chegar na humildade e dizer, Deus, eu joguei a herança tudo fora, Deus. Pai, eu joguei tudo fora. Se tu me tratar como um dos teus trabalhadores, tá bom para mim, Senhor. É melhor ser um empregado teu aqui fora do que ser dono lá fora com o diabo. Quem está aí? Você está ouvindo de verdade? E levantando-se, ele foi ter com seu pai. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai avistou, compadecido dele, correndo, abraçou e cheirou. Eu chego aqui aonde que eu comecei do início. Que amor é esse? Que amor é esse? Que pai é esse que soube esperar? Que pai que é onipresente, onisciente, onipotente, Ele está em todo lugar, Ele sabe o que tu está fazendo lá fora, Ele sabe quando nós erramos, Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe que nós pecamos, Ele sabe que muitas vezes a gente pega tudo que a gente aprendeu e a gente joga no lixo, Ele sabe de tudo isso, mas quando Ele vê o filho voltando, Ele sai correndo. E Ele não diz assim, olha, tu jogou tudo que eu construí fora. Cadê as roupas bonitas que eu te dei? Cadê o ouro que tu levou? Não, o filho nem precisou falar, porque ele pegou, abraçou o filho e ele beijou o filho. Esse pai, querido, é desse pai que eu e você não podemos nos afastar, querido. Sabe por que muita gente se afasta? Porque não conhece o amor do pai. Não conhece esse amor. Não conhece esse dom de amar que tem o pai. Enquanto o filho falava, pai, eu não mereço ser chamado de teu filho, o pai não quis nem saber. O pai não quer nem saber. O pai não quer saber porque o pai sabe tudo o que aconteceu com o filho, mesmo que o filho não está presente. O pai sabe tudo o que está se passando. Quantas vezes tu joga fora a herança, tu joga fora o que aprendeu, e tu se mistura lá fora de novo. Mas o Senhor nessa noite, Ele diz, eu não importo o que aconteceu contigo, eu estou de braços abertos e eu quero te beijar nessa noite. Esse é o amor do Pai. Não é amor que tem condição de o que tu dá. Não! Nós temos amor condicional. Deus é incondicional. Esse amor. Que mesmo tu ter olhado naquela cama um dia e disser, eu vou tirar minha vida, eu não aguento mais. É esse amor. Deus diz, vem, eu te dou uma vida novamente. E Deus não pegou, querido. E disse assim, olha, vai lá com meus empregados, vai lá colher uma espiga de milho para você comer. Não! Deus pegou e chamou todos os empregados. Pode passar, Anderson. 21. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pode passar, Anderson. Mas o pai disse, olha só, pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Pai, o pai nem respondeu para ele. Sabe por quê? Porque quando o pai vê um coração arrependido, quando o pai vê uma sinceridade no coração, o pai não precisa falar mais nada. Nada.
Imediatamente ele disse: servos, trazei depressa a melhor roupa. Vai vestir. E pondo-lhe o anel no dedo e alparcas nos pés. Quando nós chegamos nu diante de Deus, espiritualmente derrotados, nus, porque muitas vezes estamos bem vestidos exteriormente. Mas quando a gente reconhece a nossa nudez espiritual, a nossa miséria espiritual, quando a gente reconhece que a gente está gastando herança lá fora, quando a gente reconhece, quando a gente cai em si, imediatamente Deus tem roupas novas para mim e para você. E Deus tem aliança, anel fala de aliança. Porque quando a gente se afasta do Senhor, quando a gente se afasta de Deus, a gente perde a aliança. E ele disse: eu vou te vestir com a melhor roupa. Sabe, muitas de nós, muitas vezes queremos vestir a melhor roupa nessa terra. Esse ano nós estamos trabalhando com a noiva. E talvez você nem lembre do tema desse ano. E o seminário da mulher é vestindo a noiva do Cordeiro. Sabe, querido, há uma veste nupcial. Há uma veste para se encontrar com Jesus. Há uma roupa especial para estar com o Pai, querido. E tu me desculpa, mas não é essa que você está aí nessa noite, não. É uma roupa de humildade. É uma roupa de arrependimento. É uma roupa de reconhecimento. É uma roupa de dependência do Pai. Querido, que muitas pessoas querem morar no céu, mas poucas pessoas querem essa roupagem. Lá em Apocalipse diz que é melhor que seja quente ou frio, porque se nós formos morno, Deus vomitará. Deus não ia dar uma roupa nova para aquele rapaz, para aquele filho, se o filho tivesse meio arrependido. Mas o pai disse a seus servos: volta lá, Anderson. Trazei depressa a melhor roupa, vestilha, e ponde-lhe o anel no dedo e alparcas nos pés. Pode passar. Pode passar. Onde que ele passou, com certeza ele não teria mais sapatos. Ele não teria mais aliança. E as vestes estavam rasgadas. Trazei também um bezerro cevado, matai, e comemos e nos alegramos. Sabe, querido, ainda que você traga oferta na casa do Senhor, ainda que nós trouxemos muitas coisas para Deus, mas a festa no céu é um coração arrependido. Festa no céu é quando o filho volta para a presença do Pai. Festa no céu. Por isso que eu iniciei esse culto, dizendo para você, talvez a minha família nem saiba disso, mas todos os dias eu digo: Senhor, não me deixe esquecer da onde tu me tirou, para que eu não vá longe da tua presença. Pode passar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Deixa aí. Aí se a pastora disser assim, presta atenção nessa palavra. Eu vou usar o Everton. De repente o Everton está aqui, pregador da palavra, um homem de Deus. Mas de repente ele se afasta da casa do Pai. Se afasta daqui, da comunhão com os irmãos. E se afasta e vai cada vez mais longe, devagarinho, devagarinho ele vai se afastando. Aí chega um dia, o Everton está lá, na boca do fumo, não sei se eu posso falar, novamente. Não é isso, Everton? De repente eu vou saber uma notícia, e ele está lá na prisão, porque ele já foi um moço que foi preso. Ele mesmo já contou o testemunho. E ele voltou lá para trás. O pai não deixou de amar o Everton. O pai não deixou de amar, mas o pai tem ele como morto. Sabe por quê, querido? Porque quando nós estamos longe da presença do Senhor, nós estamos sem a cobertura do sangue, nós somos uns mortos ambulantes. Mas se a pastora chegar aqui e dizer: olha gente, o Everton está lá na cadeia, ele está morto, vocês vão me xingar. Vocês vão dizer que a pastora está falando besteira. Mas Deus disse que aquele filho que se distanciou dele estava perdido e estava morto.
Muitas vezes tu não aceita a palavra de Deus. Mas é isso que a palavra de Deus diz. Quando nós se afastamos da presença do Senhor e começamos a gastar a nossa herança que recebemos na casa do Pai e voltamos para a prisão do inimigo, na vaidade. Porque muitas vezes, querido, um dia, e eu já estou encerrando, quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu e disse assim: este é meu filho, a quem eu tenho prazer. Na mesma hora o Espírito Santo pegou Jesus e levou para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E todas as tentações que o diabo fez contra Jesus, uma delas foi: se prostrares e me adorares, eu te darei toda essa riqueza dessa terra que é minha. Às vezes as pessoas estão tendo riqueza nessa terra, abundância sem medidas, mas estão longe do Pai. E Jesus disse: não, dessa glória eu não vivo, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. A pessoa que não se alimenta espiritualmente, ela está morta para Deus. Pode passar para nós encerrar. Porque este é meu filho. Ora, o seu filho mais velho estava no campo e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chegando um dos servos perguntou: o que era aquilo? Pode passar. Respondeu: chegou teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Muitas das vezes quando um pecador vem aqui e se arrepende, há uma festa no céu. Danças, pulo. Mas muitas vezes o irmão mais velho está sentado aí e está dizendo: que besteira. O cara fez tudo de errado agora. O que ele está fazendo aí? O cara fez tudo de errado. O que ele está fazendo aí? Eu estou na casa do Pai, eu estou sentado aqui um tempão e ninguém me chama para nada. Ninguém mata um bezerro para mim, ninguém vai me visitar. Mas olha só, o cara fez tudo de errado. E aí está sentado e está tendo honra. Isso é a síndrome dos invejosos. É o síndrome dos filhos mais velhos, que já não aguentam mais nem escutar a música de alegria do Senhor Jesus, de um filho que se arrepende. Isso é uma pessoa doente. Esse cara que ficou em casa era mais doente do que aquele que saiu. Aleluia. Vamos cear com o Senhor. Você pode ir. Na tua presença nós estamos, Pai. Eu reconheço o teu amor, porque quem é um pai que dá um filho? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou nos dando. Espírito Santo, aquele que deu seu único filho dará também todas as outras coisas. Perdoa a minha independência, Pai. Perdoa que eu coloco tantas coisas na tua frente, Senhor. Perdoa, Senhor, os lugares que eu tenho ido, que eu tenho esbanjado a herança que eu recebi na tua casa. Eu não tenho dado fruto para ti. Me perdoa, Jesus, porque aquela morte na cruz, tu entregou teu filho. E eu tenho realmente uma herança, mas essa herança não é minha, não é para me gastar lá fora. É para me gastar na presença do Senhor. O dom que Deus te deu é para gastar no reino de Deus. A riqueza que Deus te deu é para gastar no reino de Deus. O talento que Deus te deu é para gastar no reino de Deus. Nós estamos vivendo o reino do seu Pai. Nós somos cidadão do reino. Não cidadão de uma cidade, não cidadão de uma igreja. Nós somos cidadão do reino. E como cidadão do reino, nós devemos prestar conta ao dono do reino. Ele é amoroso. Ele é paciente. Ele espera você voltar. Faça a sua oração, querido. Aleluia.
Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser dobrar o joelho, se você quiser chorar, se você quiser correr, a vida é tua. Eu quero ver. Aleluia. Abre meu coração, quero sentir. Nos perdoa, Senhor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, ó Pai. Abre os meus olhos, Pai. Teu grande amor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Abre os meus ouvidos. Não se mete com nada. É você e o Pai. É contra Ele que nós pecamos. Abre os meus olhos, eu quero ver. Não se importa com nada, querido. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Quantas vezes, querido, estamos abarrotados de herança e gastamos naquilo que não é bom. Teu grande amor. Espírito Santo, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, Pai. Aleluia. Fala isso pra Ele. Outra vez. Fala, levanta tuas mãos e adora o Senhor. Outra vez. Aleluia. Eu quero perder o som. Outra vez. Aleluia. Queimando de amor por ti. Vem, Espírito Santo de Deus. Querido, não se interta. Abre os meus ouvidos. Aquele filho não se intertou. Ele voltou. Abre os meus olhos, eu quero ver. Aleluia. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Sobre ele se posiciona. Teu grande amor. Diga, Senhor, eu preciso me tocar, eu preciso me tocar. Eu quero sentir o primeiro amor, eu quero estar envolvida no reino de Deus. Eu quero estar fazendo a tua obra, Senhor. Me perdoa, Espírito Santo. Eu caio em si nessa hora, eu decido. Eu decido, Senhor. Eu decido, Senhor. Mando de amor por ti. Aleluia. Aleluia. Eu quero me apaixonar. O amor. Outra vez. Eu quero me desesperar. Sabe, querido, o que mais eu fico feliz é com o amor do Pai. Outra vez. Ele tem uma paciência Quero enorme. perder o som. Ele espera o filho se redimir, a filha se redimir. Outra vez. Ele espera nós voltarmos, Mando de amor por sujinhos, ti. fedendo do mundo. Mas Ele ainda nos abraça. Outra São as vez. vozes. Eu quero me desesperar. Sabe, querido, há 22 anos eu me apaixonei por Jesus. Eu Há 22 anos. Há 22 anos eu sou desesperada por Jesus. Queimando de amor por ti. E meu melhor tempo é para Ele. A minha força é para Ele. Meu melhor horário é para a oração dele com Ele. Outra vez. Porque talvez você não tinha pecado que eu tinha. Eu era uma Maria Madalena cheia de lepra, toda pecadora. Eu era uma pessoa que a sociedade não tinha mais jeito. Os médicos não davam mais jeito. Eu era uma pessoa que não acreditava em mim. Nem eu acreditava mais em mim. E Ele foi lá e me resgatou. Suja, imunda, prostituta, mentirosa e orgulhosa. Ele me resgatou. E desde o dia que Ele me resgatou, eu sou apaixonada por Jesus. Tem gente
gente apaixonada aí? Tem alguns apaixonados aí? Tem alguns desesperados aí? Então diga isso para ele. Diga isso para ele. Ninguém te compreende igual o Pai. Ninguém supre as tuas necessidades como o Pai. Ninguém faz um banquete quando a gente se arrepende igual o Pai. Ninguém coloca aliança no dedo igual o Pai. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23 disse Paulo: assim como recebi do Senhor, eu também vos ordeno e vos ensino, que na noite que o Senhor foi traído, Ele partiu o pão e deu graças, e deu a seus discípulos dizendo: fazem isso em memória de mim todas as vezes que reunirem em meu nome. Da mesma forma, Ele pegou o vinho e disse, juntamente com seus discípulos, na noite que Ele foi traído, Ele disse: tomai e bebei, e fazei isso em memória de mim, até que eu volte. Ele vai voltar. E um dos 12 traiu Jesus, e não encontrou lugar no arrependimento, e se enforcou. Mas nós encontramos lugar no arrependimento. Por isso que nós vamos ceiar com o Senhor. Você vai sair do seu lugar. Você vai pegar seu vinho, seu pão e vai retornar para lá. Fique à vontade. Se você tiver que pedir perdão para alguém, ou trocar esse vinho para alguém, troque. Dá um para mim, vale. Você precisa sair do seu lugar, levar isso para alguém, trocar. Fique à vontade. O Pai é amoroso, maravilhoso. Ele aceita. Ele nos aceita do jeitinho que nós somos. Ele nos aceita, Ele nos corrige porque nos ama. Ah, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Pegue o seu pão e o seu vinho. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, obrigada, Senhor. Tu sempre nos espera de braços abertos. Não importa a forma que nós estamos, ó Pai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Se você quiser levar para alguém, abraçar com alguém, você fique à vontade. Rapidinho, faltou aqui, rapidinho. Levante para o alto, você que está no banco. Fale com o Pai agora.
livre para te servir, Senhor. Eu sou livre. Sabe, querido, você vai comer o pão, mas o vinho você vai trocar com alguém. Você vai sair do seu lugar, coma o pão e vai trocar o vinho. Vamos fazer um rebuliço aqui. Vamos fazer uma comunhão santa aqui. Amém. Vai falar com alguém, vai sair do seu lugar. Vai trocar com alguém. Aqui tem bastante ainda para pegar, ó. Bastante. Mais vinho aqui. Vai trocar, vai trocar. Saia do seu lugar. Pastor Gaúcho, vai trocar, Pastor Gaúcho. Vamos lá. Vamos trocar o vinho. Vamos trocar o vinho. Corre, corre. Vamos lá. Vamos trocar. Rapidinho, diga assim: tu és o meu amigo, tu és o meu irmão. Eu te amo. Eu te amo, igreja. Eu te amo, igreja. Eu te amo, filho. Vamos trocar, vamos trocar. De Jesus. Troque esse vinho. Esse é o sangue derramado na cruz do Calvário. Troque. Troque, o mais que você puder. Troque, pastor, troque o vinho. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Vai trocando. Nós somos todos irmãos, todos precisamos da salvação. Todos precisamos do amor do Pai. Levanta bem alto. Eu sou livre. Diga: eu sou livre pelo sangue. Diga: foi esse sangue que me libertou. Eu sou livre. Eu sou livre. Diga: eu sou livre. Aleluia. Aleluia. Você vai tomar. Obrigada. Somos livres. Sou livre. Você vai tomar, amassar o teu copo e colocar no banco e vai gritar: eu sou livre. Mais alto que você puder, Márcio. Isso! Aplaude, alegria! Vamos lá! De Jesus! Nada
quando Satanás te vê, ele só vê um manto de sangue do Senhor. Ele não pode tocar nos escolhidos de Deus. Ele não pode tocar nos filhos do Senhor. Ainda que nós passamos pelo vale, o diabo não pode nos tocar. Tem filho aí? Tem filho aí? Diga, teu irmão, tu tá alvo mais que a neve. Abraça ele e diz, tu tá alvo mais que a neve. O Senhor te deixa branco nessa noite. O Senhor te deixa puro nessa noite.